Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nicole Daniele e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho mais sobre um livro que foi muito polêmico. Foi lançado há menos de um mês aqui no Brasil, mas já tinha lançado um mês antes de lançar aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E foi um livro que foi muito polêmico porque ele teve muitas críticas negativas antes mesmo de chegar aqui no Brasil. Muitas pessoas leram ele na versão em inglês mesmo, tava criticando muito. Então hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre o livro e se vale a pena ler ou não ler. Sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o novo livro da Suzanne Collins. É um prequel da trilogia de Jogos Vorazes. Ele é um pouquinho mais longo do que os livros da trilogia, ele tem 575 páginas, e os livros da trilogia não passavam muito de 400 páginas, mas ele também é dividido em 3 partes, que é O Mentor, O Prêmio e O Pacificador. As partes também são um pouquinho mais longas do que a gente estava acostumado na trilogia, e os capítulos também são um pouco mais longos. A narrativa também muda, não é mais narrativa em primeira pessoa. Bom, mas do que se trata esse livro? Bom, o livro ele acompanha o Presidente Snow, mas não o Presidente Snow que a gente conhece na trilogia de Jogos Vorazes, porque esse livro se passa 64 anos antes dos acontecimentos do primeiro livro, Jogos Vorazes. Então a gente acompanha o Snow na sua adolescência, como se fosse saindo do ensino médio, que lá eles chamam de academia, e pensando sobre a universidade, sobre o que ele quer fazer da vida dele. Ele quer muito ter um cargo muito importante, ele é muito ambicioso, a avó dele fica falando que ele vai ser presidente de Panem. Então ele tá com esses pensamentos na cabeça dele, só que a família dele tá falida. Então ele não teria dinheiro para pagar todas as ambições que ele tem. Ele não teria dinheiro para ir para a faculdade, para pagar a academia, para nada disso. Então ele é muito preocupado com essa questão financeira, até porque ninguém da capital sabe que a família dele está falida. Todo mundo acha que eles ainda estão nos seus anos glamourosos, então eles não recebem visitas e tudo mais, para ninguém descobrir o quanto eles estão decadentes. Pouquíssimas pessoas sabem do estado dele. Na academia onde ele estuda, eles dão um prêmio para um dos alunos, o que mais se destacar, e eles têm uma tarefa esse ano, que seria como se fosse a última tarefa deles para que eles conseguissem se formar, que é ser mentores de tributos da 10ª edição dos Jogos Vorazes. Então, o Snow pega uma garota do Distrito 12 e ele precisa ser mentor dela durante os jogos. Só que os jogos não é nada do que a gente conhece dentro da trilogia de Jogos Vorazes. É tudo completamente diferente. Aquela lente de glamour que a gente tem nos livros e nos filmes não existe. Então é crueldade nua e crua. E é o primeiro ano que eles vão tentar como se fosse um teste com mentores. E eles achavam que colocando um garoto da capital com um garoto dos distritos e vice-versa, iria ser mais atrativo para as pessoas assistirem. Então, o Snow pega uma garota do Distrito 12 e ele precisa muito que ele tenha êxito nessa tarefa, porque esse prêmio, além do prestígio, é um prêmio monetário, que era uma coisa que ele estava precisando muito. Esse é um contexto em que começa o livro, e vamos lá falar um pouquinho mais sobre o Snow. Quem é esse Snow? Ele não é um personagem, se você tá achando que isso vai acontecer, ele não é um personagem que vai sair envenenando todo mundo por aí, como a gente sabe que acontece nos livros de Jogos Vorazes. Ele também não é uma pessoa que você vai se apaixonar por ele, mas esse livro é um livro que faz a construção dos pensamentos e da personalidade do Snow. Então ele começa com uns pensamentos meio radicais e tudo mais, só que é algo muito sutil, muito leve, e aos poucos ele vai evoluindo, e quando você chega no final do livro, você fala, meu Deus, como é que chegamos aqui? E aí você fala, uau, ele está aqui. Ele também não é um personagem que vai ser cativador. Assim, você não consegue pegar amor pelo Snow. Muita gente tinha medo disso acontecer, dessa história ser uma história de redenção do Snow, de redenção da capital, e não é. Eles falam um pouco, sim, do que aconteceu na capital, principalmente durante a guerra, do que aconteceu com o Snow, do porquê ele tem essa raiva dos distritos, porém não é algo que faça uma redenção dele, não é algo que justifique, é só relatos da guerra, que eles contam vários relatos da guerra, e isso é uma coisa muito importante, porque a gente não tinha muitas informações do que aconteceu nos dias escuros, e aí nesse livro a gente tem um pouquinho mais dos relatos, só que da visão da capital dessa vez, e não da visão dos distritos. E é meio interessante a gente saber esse lado da história. Não que você fique do lado da capital, porque você não fica, mas é interessante saber o que eles passaram, porque eu não tinha ideia do que eles tinham passado.
e foi muito legal essa parte da história. Em alguns momentos do livro, você até consegue se ver um pouco do lado do Snow. Em alguns poucos momentos. Mas logo ele tem um pensamento totalmente radical, totalmente ridículo. E aí você fala, não, meu Deus, meu filho, o que você está fazendo? E é bem isso. Porém, o fato do Snow não ser um personagem que você ame, ou você ama o fato de odiá-lo, pode ser melhor assim dizer. Embora ele não seja esse personagem, ele é um bom narrador. É muito bom ver essa construção dele, é uma construção muito bem feita. Então é muito legal essa história. Só que também, não é pela falta do personagem principal ser um personagem super cativante que você não tem outros personagens. Tem personagens extremamente cativantes que você vai pegar muito amor por eles, que estão ali na história, em volta do Snow, que parecem bastante, você pega bastante amor por eles. Então isso é uma coisa legal, os personagens coadjuvantes são, assim, incríveis. Como em Jogos Vorazes, como a Rue, o Finnick, vários personagens cativantes que estavam em volta da Katniss. Uma visão geral do livro em si. Eu considerei um livro super violento, bem mais violento do que os livros da trilogia, embora os livros da trilogia também sejam muito violentos, mas essa crueldade é inimaginável, é zero direitos humanos, então, tipo, é muito brutal. E também é um livro muito político, muito filosófico, mais ainda que o livro de Jogos Vorazes. Então é uma leitura bem mais densa, uma leitura bem mais profunda, uma leitura que às vezes até te cansa um pouco psicologicamente, até no começo. No começo tinha vários relatos, era bem cruel as coisas que aconteciam, aí me cansava um pouco psicologicamente, mas a narrativa era ótima, então a gente continua mesmo assim. Mas ele é bem violento, e então eu, com 12 anos, que foi a idade que eu li Jogos Vorazes, eu não conseguiria ler esse livro, porque esse livro é muito mais pesado. Então... E as referências, os easter eggs, então, tem muita referência à trilogia original, muito mais ainda na terceira parte do livro, tem muita referência mesmo. E uma das referências que mais me marcou, que a maioria das pessoas já sabe, então não é um spoiler, é que você fica sabendo da história da música da Árvore Forca. Embora a letra seja bem sujetível do que aconteceu, quando você lê a história, pelo menos pra mim, eu me emocionei muito. Eu fiquei chocada, tipo, você lê a história, depois você pega a cantiga, lê a cantiga, você fica, uau. E eu me emocionei bastante. Mas, além dessas, tem outras referências, tem várias referências. Isso eu achei muito legal. Teve pessoas que não gostaram, que acharam que estragou um pouco a história original dos livros, mas eu não achei. Eu achei que você deve ler a trilogia original, depois ler esse prequel, e aí você vai olhar toda a trilogia com outros olhos, e isso é muito legal. Então, eu gostei muito dessas referências. Alguns leitores acharam algumas partes do livro um pouco demoradas, enroladas, desnecessárias. Isso foi uma das críticas que, assim, mais fizeram sobre o livro. E realmente tem algumas partes que enrola demais, que se não tivesse ali no livro, não ia fazer diferença nenhuma pra história. Porém, eu não odiei essas partes, eu gostei de ler, eu acho que foi uma leitura boa. Não achei que foi péssimo, falando, ai meu Deus, isso daqui não acaba nunca. Não, eu gostei de ler essas partes, mas se elas não estivessem ali, não ia fazer diferença. Mas também elas estando, eu acho que agrega um pouco ao livro. Mesmo que seja aparentemente desnecessário, eu acho que foi importante mostrar essa parte do Snow, e quem já leu o livro vai entender. Mostra algumas partes do Snow, alguns pensamentos que todo mundo achou que era enrolação demais. Mas eu achei que foi bacana mostrar essa parte que, principalmente para a construção de personalidade, para a construção do personagem que a Suzane estava fazendo. Então eu achei bacana, mas também se não estivesse lá, tanto faz. O livro faz críticas à ambição e como ela pode ser perigosa. O livro também faz críticas às desigualdades sociais, igual em Jogos Vorazes, que faz muita crítica a isso. O livro faz crítica à vingança e como a sede de vingança pode ser muito perigosa e, muitas vezes, na maioria das vezes, injusta. Ele também fala sobre como nossa mente é manipulada e como a gente é manipulável. Isso acontece muito com o Snow. Ele é como se fosse uma joia sendo lapidada ao longo do livro para se tornar o que a gente sabe que ele se torna. E o livro também fala muito sobre como as decisões de quem está no governo pode afetar muito a vida de todos. Todos, principalmente as pessoas que estão nas camadas mais frágeis da sociedade. Então, vale a pena ler o livro ou não vale? Para mim, vale muito a pena ler o livro. Você volta a uma Panem, uma capital totalmente diferente que a gente não conhecia.
Nós não tínhamos muita informação dos dias escuros e agora a gente tem uma outra visão, a gente tem uma visão mais detalhada do que aconteceu. A gente também consegue enxergar as estruturas de Jogos Vorazes, como eles eram, como eles evoluíram. Também conseguimos enxergar a capital de uma forma totalmente diferente do que a gente tem nos livros da trilogia. Uma capital não tão glamurosa, uma capital um pouco destruída pós-guerra. E a gente tem essa nostalgia enorme da trilogia, que eu terminei o livro falando, preciso reler, preciso assistir os filmes, preciso voltar para esse mundo. Então é muito legal voltar para o mundo de Jogos Vorazes, voltar para o mundo de Panem. E é uma leitura, assim, que eu achei muito, embora densa, muito gostosa. Eu devorei o livro e eu acho que vale muito a pena você ler para tirar suas próprias conclusões, porque tem muita gente amando, muita gente odiando. Então eu acho interessante a gente ler e tirar suas próprias conclusões. Eu amei, mas você pode não gostar. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem ouvido minha opinião. Espero que vocês tenham a própria opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deem um like nesse vídeo. Principalmente se você for fã de Jogos Vorazes, porque eu pretendo fazer vários vídeos sobre a saga. Pretendo fazer um próximo vídeo ainda falando desse livro, mas agora falando com spoilers, falando sobre teorias, sobre o livro, falando também sobre partes específicas do livro, fazendo crítica a partes específicas. Então vocês vão gostar muito, principalmente se você for fã da saga. E é isso, pessoal. Até a próxima!